Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Patrícia Helena, sou professora da rede estadual no município de Ribeirão Preto, trabalho na escola Divo Marino, sou professora do 3º ano e hoje eu vou trabalhar com vocês matemática. Nós vamos trabalhar com tempo, né? Medida. Quando eu falo medidas, o que vocês imaginam? Pensem um pouquinho. Eu tenho certeza que todos imaginaram medir com uma régua, com uma fita métrica, com um metro, mas não, nós vamos falar sobre a medida do tempo. Pensem, será que é possível medir o tempo? Se for possível, quais são os instrumentos que podemos utilizar? Pensem aí um pouquinho. Vocês já ouviram falar em relógio, né? Todos aqui já ouviu falar em relógio e já viu um relógio, né? Quais são os relógios que vocês conhecem? Vocês conhecem algum modelo de relógio? Hoje nós vamos trabalhar com um medidor do tempo, né? Que é o nosso relógio, tá? Que nós usamos no dia a dia. Alguém tem um relógio parecido com esse em casa ou na escola? Alguém tem? Se vocês responderam que sim, né? Muito bom, significa que vocês já têm o conhecimento do relógio, né? Quais são os modelos de relógio que vocês conhecem? E aqueles ponteiros, para que será que eles servem? Tem um ponteiro maior, tem um ponteiro menor e tem um ponteiro bem fininho. E uma hora possui quantos minutos? E um minuto? Quantos segundos ele tem? Nós vimos que nós temos vários tipos de relógio, né? Nós temos o relógio analógico, que é esse daqui, este daqui, e temos também o relógio digital, que é esse daqui, né? Que muitos conhecem, muitos sabem ver a hora nesse relógio e tem muita dificuldade em olhar a hora nesse relógio aqui. Tem também o relógio do celular, temos relógio de pulso, tá? Então, existem vários tipos de relógio, tá bom? E é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? A respeito do relógio, esse relógio. Esse relógio, ele tem o ponteirinho, ó, tá vendo? O ponteiro menor, o ponteiro maior e o ponteiro fininho, que foi aquele que eu falei para vocês, tá? E além disso, ele tem os números, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. O que será que significa esses números, hein? Então, vamos lá, ó. O ponteiro menor, ele indica a hora. O ponteiro maior, ele indica os minutos. E o ponteirinho fininho, ele indica o segundo, tá? E aqui os números indicam a hora, né? Ó, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas, 12 horas, tá? Só que, se você for olhar direitinho e analisar, que ele tem aqui, ó, bem pequenininho. Vocês estão vendo aqui, ó, que tem, ó. Isso daqui eu vou marcando o segundo até dar 1 minuto.
minuto, tá? Então, quando esse ponteirinho aqui, ó, que é o do segundo, ele começa aqui, e aí nós vamos contando, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 o quê? Aqui, ó. 5 minutos. E assim ele vai. 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20, mais 5, 25, quando ele chega aqui no 6, ele marca 30 minutos. Aqui, quando ele chega no 7, 35 minutos. No 8, 40. No 9, 45 minutos. No 10, 50. Quando ele chega no 11, 55, 60 minutos. Vocês perceberam que ele vai, ó, de 5 em 5 até chegar no 60, tá? Então agora nós vamos voltar, né, lá naquela pergunta que eu fiz no início, né? Que foi o quê? A respeito do ponteiro menor, do ponteiro maior e do ponteiro fininho. Ponteiro maior indica o minuto, ponteiro menor a hora, o ponteiro mais fininho ele marca os segundos. Então, 1 hora é igual a 60 minutos. E 1 minuto é igual a 60 segundos. Entenderam agora? Lembra do ponteiro fininho que a professora falou para vocês? Ó, aqui ele tá trabalhando. Nós vamos ver se realmente ele vai contar 60 segundos. Então, vamos lá, ó. Vamos contar de 5 em 5, ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 segundos. Aqui nós temos 2 relógios analógicos e um digital. Olhando para esses 2 relógios, eles estão indicando o mesmo horário? Vamos observar bem, ó, esse e esse. O que vocês acham? Tá marcando a mesma hora? Será? Então vamos ver. Que hora vocês acham que tá marcando esse primeiro relógio? E
E esse segundo relógio? Então, vamos analisar, né? O ponteiro pequeno está no 10. Nesse relógio, também o ponteiro está no 10. O que o ponteiro pequeno indica? A hora. E o ponteiro maior? Está no 2. Mas aqui também está no 2. E aí? Está marcando a mesma hora? Não, porque se nós observarmos direitinho, ó, ele está um pouquinho para cima, porque aqui seria quanto? 10 horas e, vamos contar? 5, 6, 7, 8, 9. Olha aqui onde está o ponteirinho. E esse daqui, ó, o ponteiro menor também está no 10. Isso significa que são 10 horas, mas o ponteiro maior, ele está abaixo. Aqui, creio eu que seja 10 horas e, vamos lá? 5, 10, 11 e 12 minutos. Então, a hora de ambos são diferentes, não é a mesma hora, né? Esse está marcando 10 horas e 9 minutos e este daqui está marcando 10 horas e 12 minutos. Vamos analisar juntos, né? Como vocês organizam o dia a dia de vocês? A nossa vida é bem corrida, né? É escola, é lição de casa, né? É passeio, é horário de almoço, horário do jantar. Então, nós temos um monte de compromisso, né? Você tem dificuldade em organizar o seu tempo? Jorge, né? Para se organizar, ele preencheu uma tabela com as suas atividades diárias, tá? E você, já pensou em fazer isso? Então, vamos lá, ó. Esta daqui é a tabela, né, do Jorge, aqui, ó, atividades diárias. Atividades do cotidiano. De quem que é mesmo essa tabela? Do Jorge, né? Ele organizou, né, os seus horários. Horário de início, horário de término e o tempo utilizado para cada atividade. Jorge chega na escola às 7 horas da manhã e vai embora às 12 horas. Jorge fica 5 horas na escola. No almoço, Jorge começa a almoçar 12h30, 12 horas e 30 minutos. E termina às 13 horas e 30 minutos. Então, Jorge gasta 1 hora com a sua refeição. Lazer, 13 horas e 30 minutos. Ele termina às 16 horas. Ele utiliza 2 horas e 30 minutos. Lição de casa, 16 horas. Termina às 18 horas, então ele fica 2 horas, né, utilizando para lição de casa. Banho, 18 horas, ele inicia, termina às 18 horas e 15 minutos. Ele fica utilizando 15 minutos. Jantar, inicia às 19 horas, termina às 20 horas e 30 minutos. Ele fica 1 hora e 30 minutos. Dormir, ele dorme às 21 horas, termina às 6 horas da manhã. Jorge dorme 9 horas por dia. 9 horas por dia. O que vocês acham? Vocês dormem 9 horas por dia? Qual que é o tempo recomendado para uma criança da idade de vocês dormirem? De 8 a 10 horas, né?
Então, Jorge está dormindo dentro do prazo, né? Para a criança dormir, do período, né? Que ela tem que dormir. Ele está dormindo corretamente, né? E vocês? Vocês têm essa rotina na casa de vocês? Vocês têm horário para fazer tudo que vocês querem fazer? Vocês dão conta de fazer tudo que vocês querem fazer no dia a dia? Vocês têm uma tabela igual a essa de Jorge? Vamos analisar a tabela de Jorge. Quantas horas Jorge gasta em seus estudos? Ou seja, com a escola e a lição de casa. Então vamos lá. Escola. Quanto tempo o Jorge gasta com a escola? 5 horas. E com a lição de casa, vamos lá? Jorge gasta com a escola 5 horas. Com a lição de casa, 2 horas. Totalizando, então, 5 horas mais 2 horas, que é igual a 7 horas. Quantos minutos a mais ele gasta com seu lazer em relação ao seu almoço? Então, vamos lá, ó. Lazer, Jorge gasta 2 horas e 30 minutos. E com o almoço, 1 hora. 2 horas e 30 minutos. Menos 1 hora. Que é igual a 1 hora e 30 minutos. Certo? Quanto tempo ele gasta com suas principais refeições? Quais são as principais refeições? Almoço, ele gasta 1 hora. E no jantar, ele gasta 1 hora e 30 minutos. Então, vamos lá. Almoço, 1 hora. Mais 1 hora, 30 minutos. Que é igual 2 horas e 30 minutos. Quanto tempo é consumido com seu descanso? Dormir, higiene, banho e lazer. Então, vamos lá, ó. Vamos começar pelo lazer. 2 horas e 30 minutos. 2 horas e 30 minutos. E dormir, ele gasta 9 horas. Totalizando quanto? Dá um total de, vamos somar? 9 horas mais 2 horas são quanto? Vamos guardar 9 na cabeça. 9, 10, 11 horas. 11 horas e 30 minutos. E quantos minutos a mais ele gasta no almoço em relação ao banho? Então, vamos lá, né? Ó, no almoço, ele gasta 1 hora. E no banho, ele gasta 15 minutos. Então, ele gasta 1 hora no almoço. Menos 15 minutos no banho. E agora, professora, como é que eu posso tirar 15 minutos de 1?
Aí é que entra o relógio, né? Eu vou ter que lembrar que 1 hora tem quantos minutos? Quem falou? 60 minutos. Eu vou fazer o quê? Vou tirar de 60 minutos 15 minutos, totalizando 45 minutos. Vamos retomar a nossa aula. Acabamos de rever os instrumentos que são utilizados para medir o tempo. Vimos os tipos de relógios analógico e digital. Vimos quais são os ponteiros que marcam a hora, o minuto e o segundo. Lembrando que o ponteiro menor marca a hora, o maior o minuto e aquele fininho marca o segundo. A importância da organização do tempo, como no exemplo de Jorge, né? O Jorge fez uma tabela para poder se organizar. Como calcular os intervalos de tempo em situações de nosso cotidiano? Portanto, é importante organizarmos o nosso tempo, principalmente nesses dias de quarentena, onde precisamos organizar a nossa rotina de estudo. Fica a dica para vocês fazerem uma tabela organizando o seu tempo, como o de Jorge. Convida o papai e a mamãe, né, e faz uma tabela com a sua rotina de estudos. Obrigada!